Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem vê a gente de madrugada também. A gente vai começar hoje o nosso boletim aqui com uma notícia chata, uma notícia triste da gente dar. Faleceu no Rio de Janeiro a Tânia Rodrigues da Andef, uma das referências no segmento da pessoa com deficiência lá do Rio de Janeiro. Ela faleceu hoje, quarta-feira, dia 11, né? Aos 75 anos de idade, a Tânia Rodrigues foi uma das lideranças na luta pelos direitos da inclusão da pessoa com deficiência no estado do Rio, no Brasil inteiro. A Tânia teve uma trajetória marcada pela atuação política e pela sua luta na defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Foi vereadora em Niterói, foi deputada no estado do Rio de Janeiro, foi fundadora da Andef, Associação Niteroiense dos Deficientes Físicos, uma associação que se tornou aí uma das maiores do Brasil. A Tânia, ela teve poliomielite aos 3 anos de idade, por isso teve sequela de polio, né? Passou por várias cirurgias e tal, e se formou também em medicina. Ela era médica. Em 1981, no Ano Internacional da Pessoa com Deficiência, ela fundou, junto com alguns amigos, a Andef. A Tânia também participou de importantes decisões e integrou conselhos e entidades nacionais ligadas à pessoa com deficiência. À frente da Andef, ela apoiou as iniciativas que fortaleceram e transformaram o esporte paralímpico no que ele é hoje, viu, gente? Tudo começou lá atrás com a Andef, incluindo o suporte inicial ao Comitê Paralímpico Brasileiro. O Comitê Paralímpico Brasileiro nasceu dessa iniciativa da Andef também, que é fundada pela Tânia. Nossos sinceros sentimentos aí ao nosso querido amigo e companheiro o João Batista, marido da Tânia, toda a família e os amigos. A Tânia deixou um legado aí, tem seu nome fincado na história da luta da pessoa com deficiência no Brasil. Fica aqui os nossos sentimentos aí, tá bom? Pessoal, seguinte, hoje o assunto aqui é sério, é tão sério que chega a ser chato e triste, mas acho que acima de tudo é triste, que a gente não vai nem colocar o vídeo da feijoada hoje não, porque primeiro em respeito até à questão da Tânia, da partida da Tânia, e outra também em respeito ao que a gente vai falar aqui hoje, tá? Hoje é um boletim de denúncia. Um assunto é sério e grave. A gente está fazendo uma denúncia da ABRIDEF, Associação Brasileira da Indústria, Comércio e Serviço de Tecnologia Assistiva para Pessoa com Deficiência, que vem tomando conta aí, é uma notícia que vem tomando conta aí das mídias, das redes sociais, do noticiário, na imprensa aí nos últimos dias. Para quem não sabe, eu presido a ABRIDEF desde 2010 e eu vou mostrar para vocês aqui tudo que foi feito, porque o que está tomando conta da mídia, conta da imprensa, e esse assunto está tomando as redes sociais aí, é por isso. Porque mais de 45 mil alunos com deficiência visual, é isso mesmo que você ouviu, mais de 45 mil alunos com deficiência visual, cegos e com baixa visão, estão iniciando 2026 sem livros didáticos em braille. 100 livros didáticos em braille, o governo não comprou. Tá bom? O governo federal. É isso mesmo que você ouviu. A gente vai para um intervalinho agora, para um pequeno intervalo. Antes do intervalo até, viu, Abner? Eu queria, antes do intervalo, que a gente assistisse uma matéria publicada na CNN, uma matéria da CNN, onde explica tudo isso que a gente vai falar depois do intervalo. Presta atenção nessa matéria da CNN, que você vai assistir agora, e depois a gente já vai entrar com o intervalo direto, e a gente volta para começar a explicar tudo para vocês, esse imbróglio e tudo que está acontecendo em torno disso. 45 mil alunos com deficiência, sem livro didático em braille para 2026, fora o que já aconteceu lá atrás. A gente já vai falar já disso. Assiste agora esse vídeo que a gente vai apresentar para vocês, da CNN. Presta atenção que eles explicam tudo que a gente vai falar aqui hoje. Nós temos agora 9 horas e 40 minutos. Deixa eu ampliar um tema sobre o qual nós tratamos ao longo aqui do Jornal da CBN, com destaques no Repórter CBN. Eu me refiro à ausência de livros didáticos em braille. Reportagem essa publicada na edição de hoje do Jornal o Globo. Pela primeira vez em mais de 4 décadas, cerca de 45 mil estudantes cegos ou com baixa visão começam o ano letivo sem livros didáticos em braille. O alerta vem de entidades que atuam na educação inclusiva e classificam a situação como Braille Zero. Desde a criação do Programa Nacional do Livro e do Material Didático, nunca houve um início de ano sem cronograma nem garantia de recursos para livros acessíveis. Em 2026, isso mudou. Segundo a Associação Brasileira da Indústria, Comércio e Serviços de Tecnologia Assistiva, os livros em braille são essenciais para a alfabetização. Não são um complemento, são a base do aprendizado para quem lê com as mãos. O problema é confirmado
pelo Instituto Benjamin Constant, órgão ligado ao Ministério da Educação. A avaliação é muito clara: sem o Braille, o estudante perde a chance de desenvolver plenamente a leitura, a escrita, o que pode gerar déficit cognitivo irreversível. O custo estimado para atender todos os alunos é de cerca de 40 milhões de reais. Isso representa menos de 1% do orçamento do programa, que ultrapassa 5 bilhões. Para as entidades, portanto, não se trata de falta de dinheiro, e sim de decisão política. O MEC afirma que o edital para material didático em Braille, voltados para o atendimento aos estudantes da EJA em 2026, está em andamento. Aspas, de acordo com as demandas apresentadas pelas redes de ensino. Segue aqui a nota, a pasta sustenta ainda que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação possui contratos vigentes que asseguram o atendimento aos estudantes cegos e com baixa visão, conforme os dados do censo escolar e a adesão dos entes federados ao programa. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do IBGE, indicam cerca de 45 mil estudantes cegos em idade escolar. Nos sistemas oficiais do MEC, pouco mais de 7 mil aparecem registrados. Mesmo em anos considerados normais, a maioria já ficava fora da política pública. Problemas envolvendo livros didáticos não são novidade na atual gestão do MEC, diz o jornal o Globo. No ano passado, o jornal mostrou que o Ministério havia deixado de comprar a reposição do material para os alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental de Ciências, História, Geografia, Arte e Inglês, por falta de orçamento. Juntos, eram cerca de 9 milhões de exemplares não entregues àquela altura. O paradoxo chama atenção. Em janeiro, o sistema Braille foi reconhecido como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, e no Brasil ele simplesmente não chegou às escolas. Então, começar o ano letivo sem livro didático já é grave, e para quem depende do Braille, é o equivalente a tirar o alfabeto da sala de aula. O novo Nissan Kicks está simplesmente sensacional. Inovador, moderno e com condições especiais para as pessoas com deficiência. Com porta-malas de 470 litros. Mais espaço e conforto para você. E ainda um conjunto de telas incrível. Vá até uma concessionária Nissan e agende o test drive. Nissan, mobilidade para todos. Se é acessível, tá no app da Biomob. Descubra lugares, serviços, produtos e até vagas de emprego com acessibilidade comprovada, mapeados por quem entende do assunto. É autonomia na palma da mão. Confira as funcionalidades do app, consulta e avaliação de locais acessíveis, navegação assistida, notícias sobre acessibilidade, vagas de emprego e muito mais. Acompanhe as novidades em nossas redes. Anota aí, no Instagram e no Facebook, Biomob Guia. Biomob, equidade e inovação. Pensou em carro novo? Pensou no novo Eclipse Cross 2026, de R$ 173.990 por R$ 149.990. Preço válido para a versão Rush. Aproveite condições exclusivas para PCD. Novo Eclipse Cross. É Mitsubishi. É pra você. Estamos de volta aqui, abri o microfone agora, estamos de volta aqui para explicar para vocês tudo o que está acontecendo em torno dessa situação, tá? É uma denúncia, como vocês viram antes do comercial aí no vídeo da CNN, 45 mil alunos sem livros didáticos, alunos cegos e com baixa visão, sem livros em Braille. Desde o final do ano passado, a ABRIDEF, Associação Brasileira da Indústria, Comércio e Serviços de Tecnologia Assistiva, associação qual eu presido, vem manifestando, né, junto ao governo, profunda preocupação com a resposta do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, sobre a situação dos livros didáticos em Braille. Embora o órgão afirme que está tudo bem, que está tudo certo, que o atendimento aos estudantes cegos e com baixa visão está assegurado, os fatos provam e mostram
que uma realidade bem diferente a que está acontecendo agora e que exige aí uma ação imediata e urgente por parte do governo. O que a gente fez no ano passado? Ainda em setembro do ano passado, está aqui na minha mão, a gente enviou um ofício ao ministro Carlos Santana, está aqui, ao ministro Camilo Santana, perdão, ao ministro da Educação Camilo Santana, está aqui, ó, o ofício da Abridef, datado de setembro do ano passado, que foi enviado ao Camilo Santana, explicando essa situação. Está aqui o ofício, ó. Solicitação de providências para recomposição do orçamento e entrega de livros didáticos em braille para o ano letivo de 2026. Por que é que foi colocado isso em setembro para o Camilo Santana? Porque normalmente os pedidos do governo federal, do FNDE e do Ministério da Educação para a compra dos livros didáticos do ano seguinte, né, aqui a gente está em setembro de 2025, falando de 2026, que é o ano agora. Para o aluno de hoje, agora, receber os livros didáticos em sala de aula, esses livros tinham que ter sido pedidos lá em 2025, mas no começo do ano de 2025, no meio do ano de 2025, para dar tempo deles serem produzidos e entregues agora. E isso não foi feito, então, em setembro, a Abridef, tomando conhecimento desse fato, enviou esse ofício aqui para o Camilo Santana, junto com esse requerimento também de várias páginas aqui, ó, várias páginas justificando, fundamentando tudo bonitinho, para que eles entendam por que a nossa preocupação, né? Então a gente se fundamentou, foi até o mercado, a gente acabou se informando com todo mundo, a gente pegou informações do FNDE, no próprio Ministério da Educação, o MEC, com fornecedores e tal, e a gente chegou nessa situação. Em fevereiro desse ano, como a gente teve nenhuma resposta satisfatória vinda de lado nenhum, a gente teve algumas respostas, sim, né? Vou até mostrar para vocês aqui, ó. A gente teve algumas respostas vindo da chefia de gabinete daqui, ó, da gestão educacional, teve resposta aqui do Ministério da Educação também, em resposta ao ofício da Abridef, por meio desta atenção, em atenção ao direito constitucional de acesso à educação, solicita informações. Aí o Ministério da Educação pediu informações à Secretaria de Educação Básica, que respondeu com esse outro ofício aqui para o Ministério. E a gente tem as cópias de tudo isso aqui, tá? São vários ofícios aqui, várias cópias. Então, é só para mostrar para vocês que a gente está subsidiado em tudo isso que a gente está falando. E complementando agora, em fevereiro, a gente contou toda a situação, a senadora Mara Gabrilli está contando também através de um ofício e também está aqui contando com o retorno da Mara Gabrilli para que possa também ajudar a gente nesse pleito aí junto ao Ministério da Educação. O saldo contratual mencionado pelo FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar, corresponde a apenas 30% da reposição do material didático de 2024. Então o órgão afirmou que está tudo bem, mas o saldo contratual mencionado pelo FNDE na resposta dele para a gente, dizendo que estava tudo bem, corresponde a 30% da reposição do material didático de 2024. A gente está em 2026. Isso é referente a contratos antigos e não executados. Esse volume cobre aproximadamente apenas 500 alunos, e não se aplica ao ciclo de 2026, que segue até o momento sem novos editais publicados, sem novas compras, né? Então, sem cronograma oficial e sem garantia de execução desses livros a tempo de atender ainda o ano letivo de 2026. Se esses livros não chegarem para essas crianças em 2026, vai ser um ano letivo perdido para elas. Mesmo que eles sejam comprados agora. Vamos entender o seguinte, mesmo que eles sejam comprados agora, percebam o tamanho do absurdo e do descaso com a educação e o desrespeito para com a pessoa com deficiência. Os livros do ensino médio, se eles fossem comprados agora, os livros, não daria tempo de fazer. Agora acho que até dá tempo de fazer para entregar no final, no meio do segundo semestre. Porque eu vou explicar aqui para vocês o tempo que leva para se imprimir e se fazer um livro em braille e se revisar tudo isso, enfim, quem é que revisa tudo isso, que é o Instituto Benjamin Constant lá no Rio de Janeiro. Tem toda uma sequência que tem que ser seguida. Não é simplesmente, não é fritar um pastel, né? São imprimir livros em braille tinta, né? Em braille tinta. Então vamos lá. Os livros do ensino médio e da educação básica e dos jovens adultos, ou seja, do EJA, deveriam ter sido publicados
entre abril e maio de 2025. O que deveria ter sido publicado? Deveria ter sido publicado o edital, ou seja, a compra desses livros. Né, o edital para compra, em abril e maio do ano passado, para que desse tempo de ser feito, para entregar agora, no começo desse ano, para que os materiais fossem entregues até o início de 2026. Todo material didático impresso em braille e tinta tem uma produção mais demorada que um material comum. Eu estou lendo aqui para vocês, tá? Todo material produzido em braille e tinta tem uma produção mais demorada do que o material comum. Mais elaborada, tem que ser supervisionado e aprovado, todo o seu conteúdo tem que ser aprovado pelo IBC, o Instituto Benjamin Constant, lá do Rio de Janeiro, para testar que o braille está correto e condizente com o aprendizado e com o contexto do material. Né? O braille tem que estar correto, tem que estar condizente com todo o material. A produção de livros em braille é um processo técnico que exige avaliação, transcrição, revisão, impressão, etapas que juntas, gente, levam de 6 a 9 meses para serem concluídas. Por isso que o pedido é feito quase um ano antes, para dar tempo de entregar os livros no ano letivo seguinte. É um processo quase que artesanal e cuidadoso, que depende de planejamento e de tempo. Já estamos em fevereiro, gente, mesmo que o edital que não saiu em 2025 saísse agora, mesmo que ele saia imediatamente, os alunos não receberão os livros mais no primeiro semestre desse ano, gerando defasagem pedagógica praticamente irrecuperável a esses alunos. Já o edital de reposição de livros para o ensino fundamental 1 e fundamental 2, que deveria ter sido lançado em setembro do ano passado também, esse edital, também não saiu até hoje. Ou seja, não saiu nenhum edital de compra para livro didático em braille em 2025, tá? Mesmo que os editais atrasados de 2025, do ano passado, saiam agora o tempo técnico necessário para a produção e distribuição desses livros em todas as escolas no Brasil inteiro, não existe mais. O cronograma foi rompido, quebrado, e milhares de alunos começaram esse ano, você imagina, começaram esse ano sem livro, sem material em braille para estudar. Aí fica uma pergunta, é falta de verba isso? Essa pergunta é fácil de responder, né? Não é problema de falta de verba, né? Não é falta de verba, o problema não é falta de verba, é pura e simplesmente falta de gestão, porque essa verba já existe para a compra desses livros. Como o orçamento para atender as crianças cegas é uma gotinha de água no oceano de contas do FNDE, e devido à complexidade política que vivemos, esse assunto parece que ficou para trás, né? Ficou para o final da fila. A preocupação dos nossos governantes é a eleição do final desse ano. Parece que desde o ano passado só se pensa nisso e não se faz as prioridades. Isso aqui é uma prioridade, gente. São livros didáticos, é educação para crianças cegas. O governo tem que cumprir a lei. Só isso. Isso é lei. Isso é uma lei, gente. O governo tem que cumprir lei, respeitar os direitos da pessoa com deficiência, de aplicar corretamente o dinheiro público dos impostos dos cidadãos. Estamos falando de um direito assegurado pela Constituição, pela LBI, Lei Brasileira de Inclusão também, pelo ECA. Estamos falando por vários tratados internacionais e que o Brasil é signatário de todos eles. Gente, o assunto é sério. Como que você pode deixar crianças cegas e com baixa visão em escolas no Brasil inteiro sem livro didático? O que vocês têm que entender, o que o governo tem que entender é que o braille, para uma criança cega, uma criança baixa visão, é a mesma coisa que um lápis e um papel, uma caneta e um papel, para uma criança comum. É a base da alfabetização dessas crianças. Eles têm que ter o livro. Mas hoje está tudo digital, hoje é tudo online. Não é não. Não é não. Hoje é tudo digital e tudo online, e o seu filho na escola deixa de usar caderno e lápis e caneta e papel? Não deixa, né? Porque essa é a base da alfabetização, e assim como é o braille para pessoa cega e com baixa visão. Estamos falando de um direito constitucional, gente. Olha, pra vocês terem uma ideia, o orçamento do PNLD, sabe o que é PNLD? Programa Nacional do Livro Didático, tá? Onde entra o livro aí, esses livros em braille. O investimento, olha, o orçamento do PNLD, desse Programa Nacional do Livro Didático, é de 5 bilhões de reais por ano. Percebe o tamanho da cifra? 5 bilhões de reais por ano.
um investimento em livros didáticos para atender cerca de 45 mil estudantes cegos na escola, sabe quanto que a gente gastaria? Olha só, vou dizer para vocês, o orçamento total é de 5 bilhões para livros didáticos. Para que sejam atendidos os 45 mil estudantes cegos em idade escolar, cegos e com baixa visão. Esse número é um número oficial, dado pelo IBGE. Gastaria-se menos de 1% desses 5 bilhões. Menos de 1% dos 5 bilhões, ficando na casa dos 40 milhões aí. Ou seja, você acha que é falta de dinheiro? Que é por isso que o governo não imprimiu os livros em braille para as crianças cegas? Menos de 1% do orçamento total do Programa Nacional do Livro Didático se investiria para imprimir esses livros. A gente fala sério, né? É brincadeira, né? É brincadeira. A gente está falando de um direito constitucional, de lei, isso vou repetir isso incansavelmente aqui, não é um favor nenhum que eles estão fazendo. É lei, a gente tem que atender, é direito dessas crianças. O governo precisa agir agora, gente, publicar os editais já e executar o que já está pendente, pelo menos. Com o atraso atual, já é certo que o ano letivo de 2026 já foi prejudicado. Pelo menos esse início já foi prejudicado. Sem os livros em braille em grande parte das escolas públicas. E a cada dia que passa, sem essa decisão da publicação desses editais, da compra desses livros, desse material todo, aumenta o prejuízo que é irreparável na vida de milhares de estudantes cegos. Vocês percebem o tamanho da bucha? Aí o que a gente fez? A Abridef lançou, no começo desse ano, uma nota oficial para a imprensa. Aqui, ó. A gente lançou uma nota oficial para a imprensa explicando o que está acontecendo. Aí o que aconteceu? Essa nota foi para a imprensa, e a imprensa do Brasil inteiro, pelo menos as imprensas de mídias digitais, né? A gente está tendo aí uma adesão muito grande dos blogs, dos jornais digitais, dos meios de comunicação digitais. A gente está tendo uma repercussão muito grande desse caso, tanto que você deve estar reparando aí nos grupos de WhatsApp, você deve estar recebendo isso, essa questão dos 45 mil alunos sem livro didático, né? Você deve estar vendo isso também no Instagram, Facebook, isso está pipocando para todo lado. Vários senadores, deputados estão cobrando o governo federal, cobrando o Ministério da Educação, cobrando o FNDE, do porquê não foram comprados esses livros. Gente, olha, são 7 milhões de pessoas com deficiência visual no Brasil. 7 milhões. Só cegas, totalmente cegas, mais de 500 mil. Crianças, esses números são oficiais do IBGE. 45 mil crianças cegas em idade escolar entre 5 e 14 anos. Só que o INEP, olha que estranho, né? O MEC diz que crianças cegas, segundo eles, são só 7.320. Como que você pega os números do IBGE de 45 mil e o MEC tem um número de 7.300? Ou seja, nem entre o próprio governo eles se conversam, né? As crianças atendidas pelo FNDE são só 3.500. Foram só 3.500 no ano passado. Aqui, ó, 3.500 no ano passado. Ué, vê a diferença dos números. O IBGE diz 45 mil crianças cegas em idade escolar. O MEC diz que tem 7.321. E o FNDE, que é o Fundo Nacional do Estudantil, só atende 3.500? Ué. E o resto? Ou seja, menos de 10% das 45 mil são atendidas? É isso mesmo? Pois é, esses números são os números oficiais. Gente, o Braille é uma tecnologia inquestionável. Sem o Braille, a criança se torna analfabeto funcional. É como se você não aprendesse a ler e a escrever na escola. Pelo amor de Deus, gente, vamos pensar nisso. O Braille tinta é importantíssimo. Permite a leitura compartilhada entre a criança e o professor. Sabe o que é Braille tinta? Eu vou mostrar para vocês, ó. Isso aqui é impresso em Braille tinta. Tá vendo? Aqui, ó. Isso aqui é impresso em Braille tinta. Não sei se dá para vocês perceberem que tem aqui os pontinhos do Braille, ó. Tem os pontinhos do Braille, mas a impressão é feita em tinta. Ou seja, eu posso ler. A maioria de vocês que estão assistindo a gente aqui pode ler normalmente, só que também tem o Braille. O Braille está aqui. Aqui os pontinhos do Braille está aqui. Então todo o conteúdo que está aqui, impresso em tinta, está em Braille também.
Então todo mundo pode ler. É inclusão, gente. O professor pode acompanhar, o coleguinha pode acompanhar no mesmo livro, no mesmo material. E a criança cega pode. A criança com baixa visão pode. Então é muito importante, gente, para que todo mundo, os pais, os coleguinhas, os professores, é fundamental, pois a gente não tem formação de adultos em Braille em quantidade, em qualidade mínima para atender o nosso país. As crianças têm que aprender a ler em Braille. Tem que aprender. O FNDE acha que o Braille é optativo, mas não é optativo. Não é optativo. O Braille é essencial. É um erro. É um erro, inclusive, que vai contra a lei, né? Se o governo insistir nisso, o MEC insistir nisso, o FNDE insistir nisso, eles estão infringindo a lei brasileira de inclusão. Eles estão infringindo os tratados assinados pelo Brasil, tratados internacionais. Estão infringindo tudo isso, pois o Braille permite a promoção de autonomia e igualdade de oportunidades para as pessoas cegas. Vai contra o que o Instituto Benjamin Constant, que é o avaliador e guardião do ensino de pessoas cegas no Brasil há quase 200 anos. 200 anos. Estão jogando 200 anos no lixo. No lixo. E o futuro, pior do que isso. Estão jogando o futuro de milhares de crianças no lixo. Porque um ano perdido na vida de uma criança é a mesma coisa. Imagina, você vai e repete de ano. É um ano perdido na sua vida, não é? É a mesma coisa aqui. Um ano sem material escolar é um ano perdido. A criança não vai acompanhar os outros alunos, não vai acompanhar os coleguinhas, não vai estudar. Eu queria entender o seguinte, gente, qual é o problema? Qual é o problema disso? Isso é uma vergonha para uma nação que se diz, que já se disse, né, pátria educadora, um país que se vende como um governo de união e reconstrução, que passa a informação à população de que o governo está do lado do povo brasileiro. Que educação? Que reconstrução? Está do lado de quem? Se o povo mais necessitado está cada vez mais esquecido e deixado de lado, gente. Basta ver o que está acontecendo com o benefício de prestação continuada, agora aqui também, e outros tantos casos que se a gente for ficar citando aqui, vai dar um programa de 3 horas. Falar é fácil, né? Palavra o vento leva, né, gente? Educação e aprendizado é o que fica com o povo para a vida inteira. Educação, aquilo que você estuda, é aquilo que você guarda aqui, é aquilo que você carrega para a vida inteira. É o seu principal patrimônio, a educação. E é isso que está em questão aqui. E é isso que estão retirando das pessoas com deficiência, o direito à educação, a dignidade, o respeito, direito à cidadania plena. Essa é a democracia? Isso que é democracia e Estado de Direito que se fala tanto nesse governo? Eles batem no peito, enchem a boca para falar isso em seus discursos, né? Mas e a prática? E das palavras até como é que é? A prática das palavras, né? Que promessa todo mundo faz, como é que fica? Como é que fica a realidade dessas crianças nas escolas? A Abridef constatou e lembra que nem durante a pandemia, a gente foi buscar números, e nem durante a pandemia, entre 2020 e 2021, quando o país vivia restrições severas, houve uma interrupção na produção e entrega dos livros acessíveis. Sabia disso? Nem durante a pandemia. Então agora que desculpa a gente tem? O país não está bem? Que desculpa está acontecendo de 2024 para cá? A gente não tem nenhuma situação de anormalidade econômica, nenhuma situação de anormalidade estrutural, muito menos nenhuma anormalidade social que possa impedir a impressão desses livros, a compra desses livros, a distribuição desses livros para essas crianças. A máquina pública está funcionando normalmente, mesmo assim o programa simplesmente parou. Esse programa de livro didático em Braille parou. O que está acontecendo com o MEC, o Ministério da Educação, com o FNDE, com o PNLD? O que está acontecendo? Esse é um direito básico dos alunos, básico do cidadão brasileiro, básico das nossas crianças e dos nossos jovens. É inadmissível a gente retroceder em um direito tão básico quanto o direito de aprender a ler e escrever. A ler em Braille. Gente, você está tirando da criança, do jovem, o direito de estudar, o direito à inclusão, direito de um futuro. O FNDE e o Ministério da Educação têm que tomar uma providência urgente, imediata, tem que publicar esses editais pendentes imediatamente, com urgência urgentíssima, executar esses contratos vigentes para que possa restabelecer esse cronograma de produção e entrega dos livros Braille tinta o mais rápido possível, gente.
É o mínimo que se espera do governo. Nenhum aluno com deficiência visual, cego ou baixa visão pode mais ficar sem o seu material didático básico, que é o livro. Poxa! Garanto que você está aí do outro lado indignado tanto quanto eu. Tanto quanto eu. Porque eu pergunto para você, qual que é a justificativa para não abrir os editais e não distribuir os livros para pessoa com deficiência visual nas escolas brasileiras? Será que é preconceito? Será que é falta de sensibilidade? Será que é falta de prioridade? Ou é falta de entendimento que o Braille é insubstituível na educação de uma pessoa cega e com baixa visão? Será que o governo acha que pessoa com deficiência é um cidadão de segunda classe lá, que não merece e não tem direito à dignidade e à educação básica? Será que é isso? Eu acredito que isso seria uma imagem muito ruim para o nosso governo passar, não seria? Um governo que se preocupa tanto com o social, pelo menos é o discurso, não é? Então deveria cumprir o que tem que ser cumprido. Cadê os editais? Cadê os livros didáticos em Braille? Repito, é lei. Gente, as despesas desse governo, só com diárias e passagens em locomoção e viagens internacionais em 2025, no ano passado, atingiram 3,88 bilhões, o maior gastos com viagens internacionais em 11 anos. Em 11 anos. Você sabe o que significa 3,88 bilhões perante 45 mil livros para atender crianças cegas? Gente, é a pulga do cocô do cavalo do bandido. A gente não gastaria 40 milhões de reais. O que é isso perto de quase 4 bilhões de reais gastos só com viagens internacionais, com uma comitiva de 100, 200 pessoas cada viagem que o governo faz? Tem necessidade de todo mundo assim? Parece agência de turismo, né? Pois é, o dinheiro indo pelo ralo. Será que não daria para ter comprado livros em Braille o ano passado? Gastando tanto assim como gastou em viagem? É só pegar uma pontinha ali, 1% disso aí. E comprar os livros. E distribuir os livros. Porque também só comprar não adianta, viu, governo? Também tem essa. Só comprar não adianta, não. Você tem que comprar e entregar. Lá na ponta, na escola para as crianças. Lá no Amazonas, lá em Rondônia, lá no Amapá, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em todo lugar, no Tocantins, em todo canto. Não adianta comprar e não entregar. Você tem que comprar e entregar. Fazer chegar nas mãos das crianças, nos dedinhos das crianças para elas poderem ler, né? Tem que fazer chegar. O governo encerrou 2025 com pagamento recorde de 31 bilhões e meio de reais. Sabe com quê? Com emendas parlamentares. Até derrubei tudo aqui. Tô tão nervoso, gente, que até derrubei tudo aqui. O governo gastou 31 bilhões e meio. Você sabe o que é isso? 31 bilhões e meio é dinheiro demais. Com emendas parlamentares. Sabe o que é isso? É dinheirinho que o governo dá pro senador, pro deputado federal, para que ele possa fazer os projetos nas suas cidades, colocar uma pontezinha ali, uma crechezinha lá, né? Para dar dinheiro para um hospital comprar lençol, maca, tal, na sua cidade, fazer propaganda política para ganhar a próxima eleição. Então para isso tem verba. 31 milhões e meio de reais só em 2025, para emendas parlamentares. Vai anotando aí. Será que não tem dinheiro para comprar livro didático em Braille para nossas crianças cegas? Das crianças com deficiência visual, não tem dinheiro mesmo? Será? Aliás, gente, crianças essas subestimadas nos números do IBGE também, viu? E principalmente pelo FNDE e pelo PNLD. Óbvio que a gente tem muito mais do que 45 mil alunos com deficiências visuais em todas as escolas brasileiras, isso é óbvio. Olha o tamanho do Brasil. São 26 estados, gente. Olha o tamanho do nosso país. Mais de 200 milhões de pessoas, 230 milhões de pessoas, como é que a gente pode dizer que só tem 45 mil alunos na rede escolar de 5 a 14 anos, em idade escolar, com deficiência visual, seja ela cega ou com baixa visão? Tem muito mais do que isso, esses números são furados também, mas mesmo furados, eles são subestimados, tanto pelo IBGE, nos 45 milhões, quanto quando a gente vê, então, para o FNDE e pelo MEC, aí que são subestimados, né? Vai para 7 mil, 3.500. Como que pode isso, gente? Um país que não sabe nem a quantidade das suas crianças em idade escolar. Eu sei, quem tem que passar esse número são as secretarias de educação de cada cidade que tem que mandar isso para o Ministério da Educação.
né? Então a Secretaria de Educação da sua cidade aí, da minha cidade aqui, tem que chegar lá e falar, olha, eu tenho aqui na nossa cidade tantas mil crianças cegas estudando nas nossas escolas. Só que ou esses números não estão chegando, ou as prefeituras não estão repassando esses números, ou não sei o que estão fazendo com esses números. Não sei o que está fazendo. Teve o censo agora, de 2022. Em 2010, nós tínhamos mais de 40 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Em 2022, caiu para 18 milhões. Cadê as outras 30 milhões? Morreram? Foram abduzidas? O que está acontecendo com os números em relação à pessoa com deficiência no geral? Não estou falando nem do cego só aqui não, nem da pessoa com deficiência visual aqui não. Estou falando de todas as pessoas com deficiência visual. Todas as pessoas com deficiência no geral. Se a gente inclui agora autismo, fibromialgia, está tudo incluso dentro da deficiência, como é que o número pode ter diminuído de 40 milhões para 18? E todo mundo engole. Todo mundo usa esse número agora como se ele fosse o oficial. Brasileiro tem uma memória curta demais, gente. A gente tem uma memória muito curta. Em 2010 eram 40 milhões. Como é que pode em 2022 cair para 18? Sendo que de 2010 para cá, quantos autistas não surgiram? Quantas pessoas com autismo não foram constatados aí nesse meio tempo? Quantos milhões, milhares de pessoas? Gente, não é possível que o brasileiro acredite em tudo desse jeito. Não é possível. Gente, meus amigos e minhas amigas, vamos encerrar isso aqui, que já ficou longo demais, mas olha, fica aqui a nossa revolta, fica aqui a nossa indignação, o nosso pedido a todos vocês que divulguem esse absurdo, principalmente que cobrem a mídia, que cobrem a imprensa tradicional, TV, rádio, jornais. Gente, a gente só está contando com a divulgação praticamente das redes sociais. Pouquíssimos jornais impressos, pouquíssimos telejornais estão dando essa notícia. Será que é porque está contrariando o governo? Será que é porque hoje as emissoras de TV e muitos veículos de comunicação sobrevivem só das verbas dos anúncios falando bem do governo federal? Será que é por isso? Que ninguém dá uma notícia quando é ruim, ninguém dá, né? Fica com o rabinho preso ali, fica com medo de dar notícia ruim, né? Vinda do governo federal. Essa não é uma notícia ruim não, gente. Essa é uma notícia péssima. Péssima. Péssima porque tem mais de 45 mil crianças sem livro didático em braille para poder estudar em 2026. Então fica aqui a nossa revolta, fica aqui nossa indignação e a nossa solicitação, o nosso pedido. Tem que começar a emitir os editais agora. Abre os editais agora. Quem sabe Deus abençoe e os fornecedores consigam correr com isso e entregar os livros para o governo federal, porque o governo federal não tem condição de imprimir isso. Ele contrata fornecedores que façam. Por isso que tem que ter os editais. E edital é demorado, né? É tudo muito demorado. Então, gente, vamos erguer a mão para o céu, que se esses editais saírem agora, imediatamente, já com toda essa pressão que estamos fazendo em cima deles, que se esses editais saírem agora, que os fornecedores tenham condição e capacidade técnica de entregar esses livros a tempo dessas crianças ainda estudarem em 2026 com esses livros. Senão vai ser um ano perdido na vida de mais de 45 milhões de crianças. E jovens também. Né? Quem que vai repor isso na vida das pessoas? É uma vida, gente. Tempo é vida, né? Tá dado esse recado. A gente vai voltar daqui a pouquinho. Depois do nosso intervalo comercial tem mais notícia para você. Uma noticiazinha rapidinha, notícia boa, mas fica aqui. Cobra, gente. Cobra do seu governante, cobra do seu deputado, cobra do seu senador, manda e-mail pro MEC. Vamos cobrar a imprensa. Se você conhece alguém que trabalha em jornal, revista, que trabalha na televisão, vamos cobrar. Vamos mandar essa informação. São 45 milhões. Se a gente não cobrar, se a imprensa não fizer o papel dela e a gente, cidadão, não fizer o nosso, vai ser mais uma que a gente vai esquecer daqui 15 dias, ninguém vai nem lembrar que isso aconteceu e não vai chegar livro para ninguém e o assunto já vai ser outro, como aconteceu agora com o INSS, agora é Banco Master, amanhã já não é mais Banco Master, é outra coisa, e as coisas vão passando e a gente vai esquecendo o que ficou para trás e as pessoas prejudicadas vão ficando no meio do caminho, tá bom? Então não deixe esse assunto morrer. A sua indignação é a minha, e a minha eu espero que seja a sua também. Vamos cobrar. 45 milhões de crianças sem livro didático em braille, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer num país do tamanho do Brasil, tá bom? Vamos para o intervalinho comercial e a gente já volta. Vou fazer um convite para todo mundo.
Na Rádio Tropical FM 107,9, várias vezes por dia durante a programação, você escuta o Momento Inclusão, com Rodrigo Rosso, do Sistema Reação. Tudo sobre o universo da pessoa com deficiência. Então sintonize, ouça, participe, avise aos amigos. Acesse radiotropicalfm.com.br. Na Tropical é mais legal. Eu quero fazer um convite para vocês, muito legal. Olha aqui, ó, que bacana. Amanhã vai ser comemorado o aniversário de 25 anos de inclusão, diálogo e atitude do nosso querido Espaço Cidadania, gente, de Osasco. Olha que legal. Vai ser aqui, ó, dia 12, vou ler para vocês. Esse aqui é o material em braille e tinta que eu estava mostrando para vocês. Coincidentemente, esse aqui é um material que vai ser distribuído amanhã. Para quem chegar nesse evento de aniversário, os convidados, são 250 pessoas mais ou menos, vão estar recebendo. Esse aqui é o cronograma, né? O cronograma aí do aniversário. Vai ser dia 12 de fevereiro, amanhã, portanto, das 9 da manhã às 11h30 da manhã, no Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, na rua Erasmo Braga, número 307, em Presidente Altino, em Osasco. É próximo à estação de trem e estação rodoviária de Osasco. É o Espaço Cidadania e seus parceiros pela inclusão. São 25 anos pela construção aí desse maravilhoso Espaço Cidadania do meu amigo Carlos Clemente, que toma conta disso tudo com tanto amor e carinho. Essa ilustração foi feita pelo Ricardo Ferraz. Olha que bacana esse selo de 25 anos. E amanhã a gente vai estar lá. Amanhã a gente vai estar lá com uma gama de amigos, de parceiros, de companheiros lá que ajudaram aí nessa trajetória do Espaço Cidadania. Vai ser uma abertura às 9 da manhã. Gilberto Almazan vai estar lá falando também, vai estar Maria de Fátima e Silva, Ricardo Ferraz, o cartunista, Sumiko Shimono, vai ter muita gente boa lá falando, doutora Maria do Amparo Pereira Lopes, Renildo Alcântara da Silva, olha, muita gente bacana lá, junto com o Carlos Aparício Clemente e toda uma galera que está ajudando a organizar isso. Olha, é tanta gente que não dá nem para falar todo mundo aqui. Nem para falar todo mundo. Sei que a Bridef tá junto, a revista Reação, Sistema Reação tá junto também, a Mancai, muita gente boa, muita gente legal, muita gente bacana que vai estar lá junto com o Espaço Cidadania amanhã comemorando. Tá? Até o ICOM também tá lá. O ICOM também é um dos que estão ajudando aí a fazer acontecer esse aniversário aqui, tá bom? Então o evento vai reunir aí sindicatos, empresas, representantes do poder público, especialistas na área de inclusão, instituições, representantes internacionais ligados à causa, pessoas com deficiência, familiares. A proposta é reconhecer as conquistas e fortalecer as alianças no cumprimento da lei de cotas. A celebração reforça aí a inclusão e o compromisso coletivo e contínuo de todos, e esse trabalho maravilhoso feito pelo Espaço Cidadania, que amanhã comemora 25 anos, e a celebração vai ser no Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, o Erasmo Braga, número 307, Presidente Altino em Osasco, amanhã a partir das 9 da manhã, tá bom? Dado o recado disso, a gente volta amanhã com notícias bacanas para você. E, gente, não vamos deixar esquecer, não vamos deixar passar batida essa história, não. Essa questão aí, ó, o telefone está até tocando aqui. Essa questão aí dos 45 mil alunos sem livros didáticos em braille, a gente precisa tomar providência e o governo precisa tomar providência dele também nisso tudo. Tchau, tchau, até amanhã.